a Gabi e eu já assisti Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então esse primeiro vídeo que eu vou fazer sobre o filme não vai ter spoilers, então pode ficar tranquilo, tranquila e assistir isso aqui à vontade. Mas vai ter um vídeo com spoilers. Então para não perder esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que aí você recebe a notificação quando esse vídeo novo sair. Mas então vamos lá! Começando com um comentário rápido, se eu gostei ou se eu não gostei, depois eu entro um pouquinho mais em detalhes, mas sem spoilers. Eu gostei do filme, eu gostei bastante, eu acho que eu tava com uma expectativa bem nivelada pra ir assistir Quantumania, e o que eu esperava, eu recebi. E o que eu mais esperava, pra ser sincera, era um Kang gigantesco, assim, uma atuação do Jonathan Majors espetacular, assim, astronômica. E eu recebi isso muito bem. O cara brilhou o filme inteiro. Então vou começar falando justamente dele, né? Porque pra mim acho que é a parte mais positiva do filme, porque aqui a gente vai ter uma reapresentação desse personagem, né? Porque na série Loki a gente conhece a primeira variante do Kang, que é aquele que permanece, e aqui nesse filme a gente vai conhecer Kang, o Conquistador. Então é literalmente uma reapresentação de um personagem que a gente já conhece um pouco, né? Bem pouco a gente conheceu na série do Loki. Inclusive, eu recomendo que você assista a série do Loki se você não assistiu, ou então que reassista, porque tem bastante ligação com esse filme. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma série tão ligada a um filme. Sim, porque WandaVision e Doutor Estranho... é piada falar que eles têm ligação uma coisa com a outra, né? Então a gente vai ter essa reapresentação do Kang e tem toda uma contextualização do personagem, né? A gente entende quem é ele, da onde ele vem, quais são os planos dele, por que ele é chamado de Conquistador. Então, assim, tudo que a gente precisa saber sobre esse personagem é apresentado pra gente, é entregue pra gente ao longo do filme. E isso eu achei muito bom, porque também não é algo... Já vou falar algo bem parecido com isso, mas conforme a gente vai avançando no filme, a gente vai conhecendo o Kang. Então é uma coisa orgânica, aos poucos, não é tipo... Esse aqui é o Kang, blá, 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 e vomita informação na nossa cara pra você ficar tipo, uou, calma, o que está acontecendo aqui? Não entendi direito, tô perdido. Vai sendo apresentado aos poucos, devagarzinho, assim, pra gente ir entendendo. Você vai construindo a imagem do Kang conforme o filme vai avançando. E isso eu achei muito bom. Porque como eu falei, entre aspas, é um personagem que a gente já conhece, mas não. Então é necessária toda essa apresentação e momento pra gente conhecer ele, né? Então, assim, pra mim, a gente teve uma ótima apresentação do Kang e, como eu falei, o Jonathan Majors tá impecável no papel. E eu acho que a parte mais legal é justamente você olhar pro aquele que permanece de Loki e olhar pro Kang de Quantumania e ver como ele consegue fazer dois personagens que, como eu falei, teoricamente são o mesmo personagem, só que ao mesmo tempo não. E ele consegue dar uma diferenciação pra cada um, que, assim, se você olha até no quesito postura, você sabe qual é qual, sabe? Aquele que permanece é mais relaxado, ele tá tipo ali de bem com a vida, mó paz, sabe? Enquanto o Kang, o Conquistador, ele tem essa postura de um conquistador, de um ditador, de um cara que tá ali com um objetivo. Então a atuação dele tá assim, simplesmente impecável. E como eu falei que eu ia falar algo muito parecido na sequência, é pra falar sobre a apresentação do Reino Quântico pra gente. Já vimos algumas poucas vezes o Reino Quântico ao longo do MCU, mas essa é a primeira vez que a gente vai pra lá de verdade, né? A Janet viveu lá por 30 anos, então ela é meio que a nossa guia pelo Reino Quântico, mas acho que no trailer já mostra isso, né? A gente tem dois grupos quando eles vão parar no Reino Quântico. O Scott Lang e a Cassie, a filha dele, e o outro grupo é a Hope com os pais dela, né? A Janet e o Hank. Então, nesse grupo aqui, a gente tem a Janet contando as coisas, às vezes, né? Porque ela ainda tá com aquele segredo todo, né? Querendo fazer mistério, não contar tudo, que a gente vê isso no trailer. Mas ao longo do filme, ela vai contando as coisas aos poucos. Então, pelo lado de alguém que morou ali, que viveu ali, né? A gente vai conhecendo o Reino Quântico de um lado e aos poucos, né? Então a gente vai ganhando as informações aos poucos e não é, como eu falei, aquela coisa toda vomitada na nossa cara pra você ficar, tipo, super perdido, falando, nossa, calma, é muita informação, não entendi nada.
O reino quântico ele vai sendo construído e sendo apresentado bem aos poucos, então você consegue ir se inserindo e fazendo uma imersão completa cada vez mais conforme o filme vai avançando. Do outro lado, a gente tem o Scott e a Cassie, que não tem um guia, eles nunca foram pra lá, mas a gente também vai conhecendo o reino quântico por um outro lado, por uma outra ótica. Claro que são formas complementares do reino quântico que a gente vai conhecendo com os dois grupos, né? Então por isso que eu falei que ele vai sendo construído aos poucos, porque de um lado a gente conhece um pouquinho, do outro lado a gente conhece mais um pouquinho, e aí você vai montando um Tetris, assim, um quebra-cabeça, para conhecer o reino quântico em si. E isso eu achei ótimo, porque é uma coisa muito gigantesca e com muitos detalhes, com muita coisa, assim, só de você bater o olho no reino quântico, você já fica perdido. Porque é um conceito, para começar, muito diferente, né? Não é tipo, temos o universo com várias galáxias, com vários planetas, sistemas solares, estrelas, que é algo que a gente conhece bem, né? Tipo, o planeta Terra, aí a gente tem o nosso sistema solar, a gente tem a Via Láctea, aí a gente tem outras galáxias, né? E o nosso universo e tudo mais. Isso a gente conhece. O reino quântico, não. Então é uma coisa muito complexa de você ir entendendo. Então eu gostei de como eles foram apresentando isso no filme. Pra mim, essas duas partes, né? A apresentação do Kang e a apresentação do reino quântico são, assim, as melhores coisas desse filme, porque são as novidades do filme, as grandes novidades, e eles conseguiram trabalhar isso muito bem, o que era meu grande medo, de eu ficar perdida enquanto eu tava assistindo, deles não conseguirem explicar direito. Então eu acho que nessa parte eles fizeram um trabalho muito bom. E o reino quântico é um lugar, assim, mágico, diretamente saído de um sonho ou de uma viagem de ácido. Mas eu achei muito bom a construção do reino quântico, sério. É muito rico em detalhes, é muito grandioso, é muita coisa pra ver. E tem os seres que vivem lá, tem cidades, tem outros animais, tem tecnologias, sabe? Então, assim, tem muita coisa no reino quântico que eu gostaria de ver, assim, filmes focados apenas no reino quântico. Então, tem uma vibe, assim, meio Star Wars, meio Duna, meio Star Trek, sabe? Uma coisa bem ficção científica mesmo. Então eu amei. O reino quântico pra mim é um dos melhores lugares que a Marvel já apresentou pra gente até agora. Outra novidade desse filme é a Cassie, né? A gente tem aqui a estreia da Katherine Newton como a filha do Scott Lang. Tô toda enrolada na língua aqui. Então é a primeira aparição dela no MCU, né? Antes era outra atriz. E eu acho que ela tá ok, né? Pra mim tem muito papinho, mas isso daí é conta do roteiro, né? Acho que o roteiro falha um pouco com a Cassie, que é pra passar muito essa impressão de ela é uma super heroína, super otimista, então ela tem discursinhos de heroína e ela vai salvar o mundo da força da amizade e do acreditar no próximo, sabe? Então eu acho que o roteiro não trabalhou tão bem a Cassie quanto poderia, né? Ela tem muito potencial, é uma personagem que eu tô muito interessada em ver mais, então eu acho que poderiam ter trabalhado melhor ela. Eu sei que não é o foco desse filme, mas ela é uma peça-chave da história, né? Então eu gostaria que trabalhassem um pouco melhor ela. E tem toda uma questão de relação familiar sendo trabalhada nesse filme, né? Que a gente, como eu falei, tem a Janet escondendo as coisas do marido e da filha. A gente também tem a Cassie meio de birra com o pai dela em alguns momentos. Não uma birra de, tipo, eles estão brigados, mas, tipo, ela fazendo as coisas de acordo com o que ela quer e o Scott falando, tipo, não, você tem que fazer desse jeito, sabe? Coisa de família. Isso também é bem trabalhado aí. Mas uma coisa que me deixou um pouco perdida nesse filme é o tom. Eu sinto que eles não conseguiram escolher qual é o tom de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania que eles queriam trazer. O filme, pra mim, fica perdido num limbo entre ser um filme farofa, comédia e ser um filme sério. Ele fica aqui nesse meio, sem saber o que ele quer ser. Ele tem momentos engraçadinhos, tem aqueles toques de comédia que os outros filmes do Homem-Formiga têm, mas ao mesmo tempo ele quer se levar a sério nos momentos que não precisa. Então, pra mim, ele fica meio perdido nesse limbo, assim, de tipo, não sei qual é o tom do filme. Então isso me deixou um pouco perdida nas minhas emoções quando eu saí do cinema. Eu fiquei meio tipo, mas era pra ser mais comédia? Era pra ser mais sério? Eu fiquei meio perdida nisso. É uma experiência minha, né? Mas eu realmente senti que eles não conseguiram achar o tom desse filme. Por outro lado,
Pra mim é um filme que encerra muito bem a trilogia de filmes do Homem-Formiga, né? Pegando 1, 2, 3, encerra muito bem a história, né? Esse arco que começou lá no primeiro filme. E não é um filme que você precisa, sinceramente, eu acredito que você não precisa assistir os 49 mil filmes do MCU e as 37 mil séries antes de assistir esse. Como eu falei, assista Loki e assista os 2 outros filmes do Homem-Formiga. Fim. De resto, você não precisa nada. Se quiser ver um Ultimato, ver um Guerra Civil, mas não precisa, de verdade, tá? E aquela coisa, o final, a história do filme é amarrada nesse filme mesmo, não é aquela coisa de, tipo, continua no próximo. Não. A história desse filme amarrou ali, por isso que eu falei que, tipo, 1, 2, 3, Homem-Formiga, tem aí um arco completo do personagem, por assim dizer. Mas, claro, é MCU, então a gente tem algumas pontas que ficam soltas pra irem se amarrando nas próximas produções que vão sair ainda. Mas eu achei que foi um filme bem fechadinho, né? Eu tava até conversando com o Nico, meu amigo, e ele falou, tipo, mano, eu acho que é um filme menos esquema de pirâmide da Marvel. E é bem isso, né? Tipo, dá pra assistir só a trilogia Homem-Formiga. Eu nem sei se vai ter mais filme dele, mas por enquanto é uma trilogia, né? Então é isso, eu gostei bastante do filme, de verdade. Eu gosto do que ele trouxe, eu gostei da proposta dele, eu gostei do que ele apresentou pra gente. Gostei, como falei, de como encerrou aí esses filmes, encerrou, né? Tipo, fechou aí a trilogia do Homem-Formiga. E não vou falar quais são, mas tem 2 cenas pós-crédito no filme. E se você quiser saber quais são as cenas pós-crédito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque no meu vídeo com spoilers eu vou contar pra vocês quais são as 2 cenas pós-crédito. E garanto que elas são muito boas, viu? Ah, e como? Bom, então é isso. A minha review sem spoilers de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é essa daqui. É um bom filme, pra mim ele fica um pouco perdido no tom, ele não sabe o que ele quer ser, mas ele isso daqui não atrapalha o resultado final do filme, que tem boas apresentações, tem uma boa história, tem boas cenas de ação, cenas de luta, cenas de emoção, cenas de choque, cenas de risada, né, humor. E eu realmente gostei bastante. Só pra falar dos outros 4 Homens-Formigas e as Vespas que a gente já conhece, né? O Scott Lang do Paul Rudd, meu amigo, vocês não sabiam, eu entrevistei ele, perfeito, maravilhoso, que homem, realmente que homem, inclusive usei essa camisetinha aqui quando eu entrevistei ele. Tá muito bem no papel, de novo, ele manda muito bem como Homem-Formiga. A Evangeline Lilly, que eu também já entrevistei, também está usando essa blusinha aqui. Novamente muito bem como Hope também, né? Eu acho que eles fazem um bom par no filme como esses personagens. E aí temos Michael Douglas e Michelle Pfeiffer como o Hank e a Janet, que estão maravilhosos. Esse filme tem um pouquinho mais de foco na Janet, o que eu gosto bastante, né? Que a gente consegue ver mais dela, ver do passado dela, o tempo que ela passou no Reino Quântico. E aí tem até uns momentos, assim, né, que o Hank descobre o passado dela no Reino Quântico e fica meio tipo... e, né, dá aquele quebra-gelo, assim, engraçado. Então eu gostei bastante dos 2 também no filme, eles estão muito bem. E no final, eu não vou falar o que é no meu vídeo com spoilers, eu falo, mas no final o Hank tem um momento muito bom, que eu amei. Mas é isso, eu gostei do filme e eu quero saber quais são as suas expectativas pra Quantumania. Me conta aqui nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever para receber a notificação quando sair o vídeo com spoilers. E aí você fica sabendo de tudo e a gente conversa melhor sobre esse filme. Também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda bastante. Um beijo e até o Reino Quântico, hein?